En 5, 4, 3, 2, 1. Desde Brasil, ahora comienza Circuito Brasil con Marcelo Resch. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Circuito Brasil, uma parceria da TX Plus com o InfoHel. Hoje nós vamos conversar com uma expert em criptomoedas, uma bióloga, e ela vai explicar para a gente como é que se deu essa transição, vai falar conosco sobre o que é exatamente uma criptomoeda, como que se cria isso. A gente sabe que no mundo que não virtual, a criação de uma moeda, por exemplo, uma moeda nacional, é algo que demanda uma responsabilidade legal muito importante. O Brasil tem um banco central, tem a Casa da Moeda, não se emite dinheiro assim à torto e à direito. Mas e o que acontece com criptomoedas? Bom, em 3 minutinhos a gente volta com esse bate-papo com a Luciana Ferreira aqui no Circuito Brasil. Estamos de volta, então, com o Circuito Brasil, hoje conversando com a Luciana Ferreira, que é designer de conteúdo e de experiência do usuário no setor financeiro. O foco da Luciana é nas tecnologias blockchain. É isso mesmo, Luciana? Blockchain e de criptomoedas. Só que antes da gente falar exatamente de criptomoedas, eu queria saber como é que uma bióloga migra para o setor financeiro e, não satisfeita com essa mudança, ainda vai trabalhar com criptomoedas. Como é que é isso, Luciana? Bem-vinda, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada, olá a todos, obrigada Marcelo Resch, é uma honra estar aqui hoje compartilhando com vocês esses conhecimentos sobre criptomoedas. É um tópico que está revolucionando a forma como nós entendemos o setor financeiro e de trocas de valor entre as pessoas. Sobre sua pergunta, como da biologia eu cheguei até o setor financeiro, a minha formação foi pela Federal de São Carlos, com uma base muito forte em ecologia, ou seja, nessas transferências de energia entre os sistemas. E as trocas de valor têm muito a ver com a economia. Então, a economia comportamental, se você olhar ela bem de pertinho, nada mais é do que a própria biologia se manifestando na forma como trocamos produtos e serviços. Chegando ao setor financeiro e às criptomoedas, vamos conversar sobre o que elas são, suas origens, como são criadas e perspectivas futuras para elas. Pois bem, eu tive a oportunidade de fazer o curso de Introdução às Moedas Digitais da Universidade de Nicosia, uma das maiores referências em estudos de criptomoedas do mundo. Eu pude aprender sobre o assunto diretamente com Andreas Antonopoulos. Ele é escritor de 6 livros sobre criptomoedas, entre eles Mastering Bitcoin, Mastering Ethereum e a série de 3 livros A Internet do Dinheiro. Bom, não tem como nós falarmos de criptomoedas sem falarmos de Bitcoin. O Bitcoin é uma tecnologia que surgiu em 2008, depois de décadas de pesquisa por especialistas em criptografia. Dentre esses especialistas, estavam também ativistas austrolibertários que vinham tentando encontrar soluções para o monopólio do dinheiro e da emissão de moeda. Como um fato histórico a ser considerado, essa tecnologia foi lançada na época da falência do banco Lehman Brothers, que desencadeou uma grave crise econômica e uma desconfiança global em relação aos sistemas econômicos e bancários atuais. White paper, ou seja, um artigo explicando como funciona essa tecnologia, foi lançado nessa época em um grupo de trocas de e-mail sobre criptografia, entre profissionais de criptografia, explicando como essa tecnologia funciona. Esse artigo foi assinado por Satoshi Nakamoto,
um pseudônimo que garante a anonimidade de quem criou essa tecnologia, que até hoje não sabemos quem é essa pessoa ou grupo de pessoas especificamente. Pois bem, o Bitcoin ele é um sistema de dinheiro eletrônico ponto a ponto, tanto que esse é o nome desse artigo que foi publicado. Luciana, só para entender bem, criptomoeda e Bitcoin são a mesma coisa ou eles são duas coisas diferentes que se complementam? Nós vamos entender um pouco mais para frente qual que é a relação das outras criptomoedas com o Bitcoin. Perfeito. Me segue aqui. O Bitcoin é um protocolo de rede, ou seja, ele é uma série de regras de comunicação ponto a ponto entre computadores. E elas são concatenadas para que se comporte como um perfeito meio de troca de valor entre pessoas que não se conhecem, de forma inalterável e irrepudiável. A rede Bitcoin é o banco de dados mais seguro que existe. E a segurança dessa rede é uma propriedade emergente da própria participação e colaboração descentralizada entre os participantes da rede. Então, assim como para a comunicação da internet nós temos o protocolo TCP/IP, que dita regras para a transferência de pacotes de dados, o Bitcoin também opera com o protocolo Bitcoin, que tem suas próprias regras para a transferência de informação, o que tem propriedades que o faça funcionar como dinheiro. Vamos avançar mais um pouquinho. Esse protocolo Bitcoin, ele gera um livro de registro distribuído e público. E esse livro é chamado de blockchain. Essa é a infraestrutura do Bitcoin. Essa rede nós chamamos Bitcoin com letra maiúscula, uma rede de comunicação ponto a ponto. Agora vamos falar da moeda Bitcoin. As criptomoedas Bitcoin, essas nós consideramos com letra minúscula, nunca deixam a rede. Elas simplesmente trocam de endereço. E essas transações são públicas e de dupla entrada. Nós sabemos de qual endereço esse valor saiu e para qual endereço esse valor entrou. E esses endereços são códigos. Nós não sabemos exatamente que pessoas ou que máquinas estão por trás desses códigos. E essas pessoas ou máquinas são detentoras de chaves privadas. Ou seja, só com essas chaves, elas conseguem mover esses valores pela rede. Bom, as transações, portanto, são transparentes e auditáveis por toda e qualquer pessoa. Existe uma transparência global desse sistema de trocas de valor. E não há censura. Não existe KYC, não existe um processo de Know Your Customer, de conheça seu cliente, que você precisa abrir uma conta e ter um CPF atrelado. Não existe isso. Qualquer pessoa consegue baixar o software, que é grátis, e rodar um node, que daí nós chamamos que essa máquina se tornou um nodo de Bitcoin, e consegue fazer com que operar nesse sistema financeiro pela sua própria máquina. Agora vem a relação do Bitcoin com as outras criptomoedas. O Bitcoin é um software de código aberto. Ele foi lançado como um código open source. Ou seja, qualquer pessoa, qualquer desenvolvedor pode pegar esse código, ver como ele funciona, alterar parâmetros, alterar funções, utilizar a base dessa tecnologia, mas criar coisas novas. Então é assim que foram criadas todas as outras criptomoedas que nós conhecemos. Elas são não cópias, mas elas são derivações do Bitcoin, só que com outras funções e com algumas capacidades até maior de programabilidade, dependendo da criptomoeda. É uma tecnologia de base que permitiu todo um novo sistema computacional que fosse inventado para a gente conseguir trocar valor por essas redes de blockchain inspiradas no Bitcoin.
Ô, Fernanda, mas o Bitcoin não deixa de ser o Bitcoin, né? Luciano, quem é que pode criar uma moeda, né? Você falou que ele é aí uma base aberta, transparente e tal, mas efetivamente, por exemplo, eu aqui e você aí na sua casa, a gente pode criar uma moeda? A gente pode fazer isso? E o dinheiro, efetivamente o dinheiro que representa aquele Bitcoin? Eu tenho que ter esse dinheiro, não tem que ter? O dinheiro, Marcelo, ele tem uma base cultural. A nossa sociedade já utilizou até conchas do mar como dinheiro. Então, o que nós consideramos dinheiro é o que, por convenção, nós decidimos que é uma boa ferramenta para a gente registrar essas trocas de valor. Eu vou até te dar um exemplo. Nas ilhas Iá, haviam comunidades e que elas faziam grandes pedras de calcário que elas consideravam que aquelas eram moedas, aquilo era dinheiro. E a transferência dessas moedas era feita verbalmente. Então, todas as pessoas da ilha se juntavam para ouvir que uma pessoa verbalmente passou aquele valor para outra e elas concordavam com isso e isso era verdade. Então, pensar o que é dinheiro, o que não é, o que tem valor inerente, o que não tem, é muito relativo. Mais para frente, nós vamos falar um pouquinho sobre a política monetária do Bitcoin. O que o faz ser atrativo como dinheiro para a nossa sociedade? O Bitcoin tem características de um dinheiro forte. Ele tem uma baixa inflação, ele tem uma possibilidade de aderência global e boas práticas de governança fiscal, já que tudo o que acontece na rede é transparente e auditável. A transparência da rede permite uma auditoria em tempo real desse sistema econômico. E o mecanismo de emissão da moeda é determinístico, é determinado por um código matemático e funciona dessa maneira. São adicionados um bloco com registros de todas as transações de Bitcoin que aconteceram até aquele momento, a cada 10 minutos. Então, a cada 10 minutos, a rede é atualizada com mais um bloco de transações, de que endereço mandou o Bitcoin para qual endereço. E nesses blocos estão os registros das transações atuais, mais a criação de 6,25 Bitcoin. E a cada 4 anos, esse número de Bitcoin criados por bloco cai pela metade. Então, ele tem uma tendência deflacionária no seu próprio código. Ele tem essa transparência da emissão da moeda. E essa moeda deixará de ser emitida em meados de 2140. Se você for fazendo a progressão de quebrando tudo pela metade, vai ser em 2140 que nós teremos os últimos. Ou seja, a partir de 2140 não haverá mais Bitcoin? Não. Aí, a partir daí, a motivação para os mineradores e para os validadores manterem o funcionamento da rede vão ser nas taxas de transação, porque cada transação tem uma taxa. Bem, vamos falar um pouquinho sobre transferências de valor agora. Se eu decido transmitir para você 98 mil sats, que número é esse? Eu ia te perguntar. Um Bitcoin pode ser quebrado em frações muito pequenas. Então, aqui eu consigo, por exemplo, te mandar 0,00098 Bitcoin, que hoje, se você colocar no Google, está em torno de R$150, se olhar nas casas de câmbio que vendem esse Bitcoin. Então, você recebe esse valor... O câmbio do Bitcoin, ele se dá da mesma forma que se dá, por exemplo, o câmbio do dólar, do euro, da libra. Existe uma casa de câmbio onde você consulta isso também? É uma informação pública. Assim como funciona para nós descobrirmos o valor do dinheiro naquele momento. Você consegue olhar no Google, você consegue perguntar para a Alexa qual que é o valor do Bitcoin agora, que você consegue saber quanto que ele está valendo no mercado naquele momento. De acordo com a lei da oferta e da procura e com outras variáveis que são mais aprofundadas da economia mesmo, né?
E o Bitcoin, ele também está suscetível às instabilidades políticas que a gente enfrenta, né? Por exemplo, de vez em quando sai um relatório de que a geração de empregos nos Estados Unidos caiu e aí por isso pressiona o dólar sobe. Ou aqui no Brasil, por exemplo, uma votação importante no Congresso acabou sendo adiada, e isso fez com que a moeda estrangeira também subisse. Isso também acontece com o Bitcoin? Sim, o Bitcoin, nesse momento da história, ele apresenta uma volatilidade muito grande de valor. Até porque nós estamos em um processo de bootstrapping, ou seja, nós precisamos transformá-lo ainda, por convenção, em uma moeda global, por assim dizer. Então, ele sofre sim com essas alterações e não é uma boa unidade de conta. A gente não conseguiria utilizar o Bitcoin para precificar bens e serviços ou produtos no supermercado, por exemplo. Porém... Perdão, Luciana. Para pegar um assunto bem atual, né? Recentemente, nós tivemos o presidente brasileiro no exterior falando, na China especificamente, falando da importância de se começar a substituir o dólar nas transações. Se fala aqui no âmbito do Mercosul também, de relações Brasil-Argentina, o Brasil usar o real, a Argentina usar o peso, na relação do BRICS, usar o yuan, que é a moeda chinesa. O Bitcoin, ele pode chegar a ser uma moeda a substituir, por exemplo, o dólar, que foi o padrão, digamos, adotado globalmente no pós-Segunda Guerra? A ideia dos idealizadores é que sim, seja uma opção robusta de dinheiro. Aqui é complicado nós falarmos sobre o Bitcoin substituir outras moedas, porque é importante que as pessoas tenham opções. Então, eu penso que se algum dia for enforçada uma política em que seja obrigatório utilizar o Bitcoin, já não tem mais tanto daquele pensamento austro-libertário de um livre mercado que as pessoas podem escolher como trocar valor entre si. Em termos de escalabilidade, os desenvolvedores, os mantenedores da rede, eles vêm tentando formas de escalar a rede Bitcoin, formando redes paralelas, para que nós consigamos um dia, quem sabe, chegar ao nível de uma Visa, por exemplo, com o número de transações que é feito por minuto. Entendi. Por exemplo, no El Salvador, o presidente, que é um jovem, né, essa geração millennium, né, ele já declarou algumas vezes a intenção de adotar como política econômica do país o uso do Bitcoin. Então, dá para entender mais ou menos que ele está pensando no uso do Bitcoin como uma moeda nacional de El Salvador e a ser usada, por exemplo, nas transações de comércio exterior, né, importação e exportação. Essa você vê também como uma tendência, Luciana? Eu acredito que não, justamente porque nós caímos na questão da imposição. Se nós estamos tentando gerar uma opção melhor para as pessoas, você não pode simplesmente impor sobre elas que utilizem ou que escolham o Bitcoin para ser a única moeda ou a principal que elas utilizam. Muito vai acontecer ainda de políticos tentando utilizar o Bitcoin de uma forma ou de outra, porém, por ser uma rede descentralizada, uma rede que não tem dono, ela é um sistema vivo, é um sistema que está em evolução. E é um sistema que é praticamente impossível de você desligar. Enquanto houverem dois computadores ligados, conectados, ligando esse software do Bitcoin um ao outro, o Bitcoin é uma moeda viva. Então, todo o registro de transações, desde a criação dessa moeda, ele ainda estará preservado. Então, ela tem muita resiliência. Vale a pena investir em Bitcoin? Se você olhar rentabilidade, segurança, vamos pegar assim um sujeito mais conservador, né? Que não tem muito dinheiro, não quer arriscar muito. O Bitcoin seria uma alternativa hoje viável? Olha, por focar muito na parte técnica do Bitcoin, eu não ofereço conselhos de investimentos.
Porém, existem livros que consideram o Bitcoin como uma forma de você conseguir garantir que as suas riquezas sejam preservadas mesmo com o colapso econômico mundial. Pois ele tem esse comportamento de ouro, né? Como na mineração do ouro você vai encontrando menos e menos com o passar dos anos, o Bitcoin ele tem esse mesmo comportamento e essa resiliência, então é muito atrativo. E existem pessoas que eu sei que estão utilizando o Bitcoin como reserva de valor para suas riquezas. Ele tem propriedades muito boas como reserva de valor a longo prazo. Porém, existe volatilidade, existem incertezas, existe a chance de governos se voltarem contra e quererem banir a rede, o que, é claro, é praticamente impossível um sistema de fiscalização conseguir desligar todas as máquinas do mundo que estejam rodando a rede, mas pode fazer com que seja muito difícil a utilização e a adoção global. Então, tem muito ainda que nós precisamos observar e focar na tecnologia em si, em todas as portas que essa tecnologia pode nos abrir, desde que foi descoberta, né? Você fez a menção aí do surgimento, digamos assim, de uma maneira mais densa da criptomoeda com a crise de 2008, né, se não me engano, do Lehman Brothers, né? Naquele momento, Luciana, você como analista do setor financeiro, naquele momento, se a gente já tivesse o Bitcoin, o estrago teria sido menor? Ou você acha que não... Porque a minha percepção de longe é de que a própria crise em si, e o que ela ensejou, né, em termos graves à economia, não só de um país, mas globalmente, foi um empurrão decisivo ali, né, para que o Bitcoin realmente chegasse para ficar. Ou eu estou equivocado? O Bitcoin, desde aquela época e ainda, ele é uma opção para pessoas que, por exemplo, têm suas contas bancárias congeladas por algum momento, que existem países que enforçam isso, dependendo do seu comportamento, você não consegue mais ter acesso ao seu dinheiro. Mas ao Bitcoin você sempre vai conseguir ter acesso. Existem bilhões de pessoas que são desbancarizadas no planeta, elas não têm acesso ao sistema bancário. Mas, hoje em dia, é muito fácil até as comunidades mais pobres conseguirem um smartphone, que elas consigam operar na rede de Bitcoin. Então, o Bitcoin, por enquanto, ele é uma opção tão robusta que até esses casos extremos das populações que não conseguem fazer parte do sistema econômico como a gente conhece, elas conseguem fazer parte do sistema econômico do Bitcoin. Luciana, eu não respondi exatamente sua pergunta. Qual é a mensagem que você deixa, né, para aqueles que nos estão prestigiando, com relação às perspectivas futuras para as criptomoedas, né? Eu acho que principalmente dividindo a sociedade em dois, né? Aquela geração mais velha que vê isso daqui como algo pavoroso, né? Um bicho de 7 cabeças, eu não vou conseguir, eu vou perder meu dinheiro. E essa geração totalmente nova, né? A gente já tem uma geração aí totalmente digital, praticamente, né? Que já não quer saber de papel, já não quer saber nem sequer de cartão de crédito, já quer fazer transação desse jeito que você está colocando, né, na rede direta, né? O que você diria para esses dois públicos em termos de perspectivas futuras? Sim. Bom, primeiro eu vou fazer um exercício de imaginação aqui. Com esse dinheiro programável, em que nós não precisamos de um CPF para realizar transações financeiras, as máquinas também podem ser entidades nesse sistema econômico. Então, nós podemos, por exemplo, programar um carro autônomo que vai parar em uma rede de recarga de sua bateria e nós podemos programaticamente fazer com que um efeito seja o gatilho do outro e que esse carro consiga pagar essa rede de recarga, por exemplo, por meio do Bitcoin. Tudo programático e automático. E essas possibilidades programáticas, elas vão trazer uma modernização muito grande para sistemas que nós temos que estão obsoletos, como sistemas judiciais, de cartórios de notas,
todos esses contratos, esse vai e vem de documentos, nós vamos conseguir programar contratos inteligentes e tokenizar esses bens. Ou seja, nós conseguimos praticamente transformar esses bens em criptomoedas únicas. E que essas são os NFTs, que nós conseguimos, nessas redes de blockchain, mapear esses valores a coisas que existem no mundo real e que tem um dono, mas que a gente consegue colocar nesses contratos inteligentes. Então, veja como não é somente como um uso como dinheiro, a gente também consegue usar de diversas outras formas. Agora, as CBDCs. As CBDCs são também inspiradas pela tecnologia do Bitcoin e por todas essas possibilidades do dinheiro programável. Aqui no Brasil, eu fiquei muito contente de descobrir o tanto que o Banco Central está incluindo o público geral nas decisões de design da nossa CBDC, do Real Digital. Então, anualmente, nós temos um hackathon chamado Lift, e que as startups ou empresas conseguem enviar projetos com sugestões de sistemas e de produtos financeiros envolvendo essas tecnologias das criptomoedas, pensando já em como vai ser o design do nosso Real Digital. E o Brasil está muito à frente nisso, já faz 5 anos que nós estamos avaliando esses tipos de projetos, e esse ano, na apresentação dos projetos, teve um projeto que me encantou, chamado The Land, que é de ofertas de microcrédito para pessoas e pequenos e médios empresários que não teriam acesso ao crédito no sistema atual. E ele consegue fazer tudo isso de forma automatizada. Então, esse projeto ele cria um pool de liquidez, em que pode ter criptomoedas lastreadas no dólar, o próprio real digital, em que essas pessoas conseguem, por meio de contratos inteligentes, provar que elas têm uma boa reputação como boas pagadoras, inclusive com fiadores que podem investir nesses pools de liquidez e conseguir lucros se essas pessoas pagarem os empréstimos que elas pegaram. Então, isso vai gerar um estímulo para a nossa economia, para as pessoas que não estavam conseguindo participar muito bem do sistema econômico, que vão conseguir participar por conta dessas novas tecnologias. Eu sinto que é algo para nós ficarmos muito contentes com isso. Perfeito. Pessoal, eu conversei hoje com a Luciana Ferreira, designer de conteúdo e de experiência do usuário do setor financeiro, com foco nas tecnologias. Falamos de criptomoedas, Bitcoin, passado, presente, falamos um pouquinho de futuro. A Luciana com certeza vai voltar aqui conosco. É um assunto que a gente ainda tem muita coisa para destrinchar, mas o mais importante é saber que não é um bicho de 7 cabeças, que essa é a tendência, né? Essa é a tendência da tecnologia e da inovação, que é o que a gente traz aqui toda sexta-feira no Circuito Brasil. Luciana, muito obrigado pela tua participação. Espero poder te convidar novamente. E a gente volta na próxima sexta-feira com mais um programa sobre tecnologia, ciência e inovação nessa parceria da TX Plus com o InfoHelp. Até lá e um grande abraço. Obrigada.